Olha, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, que já são 30 pessoas, vamos dizer 28, nós dois aqui, né? Eu queria dizer que eu fui professor durante 40 anos e sempre fui pesquisador desde o princípio, mas eu não tinha oportunidade de me dedicar tanto à pesquisa porque era preciso dividir muitas tarefas com o magistério. Quem é professor sabe que o magistério absorve muito a pessoa. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, quando eu me aposentei é que eu resolvi me transformar inteiramente, em tempo integral, um pesquisador voltado para a história ambiental, articulando sempre o local com o global. Eu sou um historiador que se dedica à história ambiental da região norte e noroeste fluminense, sul do Espírito Santo também. Eu vou explicar por quê. E tenho produzido bastante. Eu espero estar dando alguma contribuição ao conhecimento de alguma maneira. Me relaciono muito mais estreitamente com os geólogos e geógrafos, até porque eu estou num ambiente que os historiadores não gostam muito, que é sair de gabinete, é sair de sala de aula, é entrar no campo, é procurar conhecer os ambientes. Então, tem sido essa a minha trajetória de vida, a minha trajetória de pesquisador, de professor. Eu agradeço muito ao Gilberto, ele me convidou para falar sobre a Tafona, então eu propus fazer uma abordagem de Atafona pelo prisma da história ambiental. Bom, a história ambiental é um ramo novo da história, relativamente novo, né? Despontou na década de 70, porque está intimamente relacionado à crise ambiental que nós vivemos, então os historiadores, alguns, perceberam que uma crise como essa não poderia ser alguma coisa que tivesse surgido do dia para a noite, de uma hora para outra. Então tinha uma história por trás disso tudo. A história das relações humanas das sociedades humanas com a natureza, com os ecossistemas. Até então, os historiadores entendiam história como relação entre sociedades entre si, classes sociais, economia, sociedade, cultura, mas não colocar o meio ambiente, colocar a natureza como um agente de história, como um interlocutor, como um participante do processo de história. Então, na verdade, é isso que eu tenho feito no plano regional, procurando articular esse plano regional com o plano global. Então, nós podemos começar, sem mais delongas, mostrando o primeiro slide, para... Não sei, deixa eu ver. É para eu ver? Eu coloquei o primeiro slide para todo mundo. Ah, tá. O primeiro slide. Bom, o primeiro slide, para mim, mas vem para mim também? Vem, não está vendo aí? Eu posso fechar e abrir de novo. Só um momentinho. Tá. Eu vou fechar e abrir um momentinho. Porque todos recebem aí na tela, uma parte da tela fica com slides. Sumiu aqui na minha, não sei, a hora que entrou uma pessoa e desapareceu. Não voltou mais. A princípio era para todo mundo ver, inclusive você, Aristides. Pois é. Não está vendo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver onde é que você está. E agora, vê? Vamos ver se agora aparece. Apareceu. Agora sim. Bom, aí meu primeiro nome, isso é complicado, eu sou Aristides, eu sou Arthur, eu sou Sofiati, eu sou Neto, então essa complicação de nome é muito grande, eu prefiro passar por cima dela e mostrar o primeiro slide mesmo, que se refere à formação geológica da região, e isso são vocês, geógrafos, geólogos, que me ensinaram. Eu estou usando aqui a explicação formulada por os 4 geólogos que o Gilberto já mencionou, o Subuy, o Martin, o Domingues, o Flexor. Então, eles mostram que no Holoceno, no início do Holoceno, o nível do mar começou a subir
e invadiu uma planície, invadiu, para mim era um tabuleiro, invadiu essa parte, saiu o slide de novo, o slide. Só um momento, Alexandre, um momentinho, porque deu um zigue-zague aqui. Eu também, isso, está aqui. Então, o mar invadiu, para mim era uma área de tabuleiro baixo, onde corria o Rio Paraíba, onde desembocava o Rio Paraíba no mar também. A costa era mais afastada no setor sul, era mais recuada no setor leste, então o mar invadiu no processo de transgressão marinha e chegou até a borda da zona serrana em Tereré. Então, a tafona não podia existir nessa época, de maneira nenhuma, até porque a ocupação pelos povos nativos ainda não tinha ocorrido aí nessa área, e muito menos a dos europeus, que chegaram bastante tempo depois. Então, o nível do mar começou a baixar e o Rio Paraíba do Sul começou a formar uma grande planície aluvial que vai ser complementada por uma restinga no setor leste, e está aqui, que estou mostrando, não sei se aparece aí, mas nesse setor aqui, que era vazio, que não tinha nada, então aqui nós vamos ter a formação da maior restinga do estado do Rio de Janeiro. E o Rio Paraíba vai desembocar num ponto dessa restinga, funcionando como um espigão hídrico, porque nós não temos pedra nessa região. Então, algum barramento deve existir, algum fator que barre. Aí, no caso, supõe-se que tenha sido o jato do Rio Paraíba do Sul, que era muito mais forte, muito mais intenso, retendo areia no lado norte, na margem esquerda, e já com o processo de erosão na margem direita. Isso aí é uma coisa que já vem da formação mesmo da restinga. Então, o que vai acontecer é que a corrente predominante aqui, o transporte predominante, é de norte para sul. Então, a retenção maior, de fato, é no norte. Bom, formou-se a restinga. Nós podemos até ver o outro slide, se for possível, para mostrar aqui. Nesse slide, então, nós temos como se apresentava a restinga formada já em torno de 2.500 anos antes do presente. O Rio Paraíba como rio principal, e, ao contrário do que a gente imagina, que o Rio Paraíba tem apenas 2 braços defluentes, o principal, que é o de Atafona, e o secundário, que é de Gargaú, ele tinha, na verdade, 5 braços importantes, 2 permanentes e 3 auxiliares em época de cheia. Porque a planície, tanto aluvial quanto da restinga, tem uma característica interessante. Ela declina, ela tem uma declividade do Paraíba do Sul em relação à costa. Então, o rio não apenas tem afluentes, mas que ele tem defluentes também. Quando ele enchia, quando ele transbordava, ele corria por defluentes e que iam buscar saídas para o mar também. Uma delas é a de Gruçaí. A outra delas é de Iquipari. E uma terceira muito interessante é do Açu, que, na verdade, era um rio quase que permanente, e que hoje é uma lagoa. Essas lagoas, hoje em dia, são compridas. E a gente vai ver, em breve, o que aconteceu com elas para perderem essa função de braços auxiliares do delta do Paraíba em período de cheia. Agora, antes de passar para isso, eu queria fazer uma consideração geral sobre essa região toda, que é bastante interessante também, que eu fui perceber na década de 90. Do rio Itapemirim, no Espírito Santo, até o rio Macaé, nós vamos notar uma espécie de aterro na frente da Serra do Mar, formado por duas unidades de tabuleiros da formação Barreiras, uma planície aluvial e 3 restingas, com idades diferentes. Então, a serra é mais antiga, os tabuleiros vêm em seguida, a restinga, que vai de Barra do Furado até o rio Macaé,
é a terceira área mais antiga. Depois nós temos a planície aluvial e, finalmente, essa restinga da Paraíba do Sul, onde fica a Tafona, que é a restinga mais nova, que é o arremate de toda essa região. Isso não significa que eu estou aqui fechando a história geológica. Essa história está em movimento, claro. Então, aí nós temos essa característica. Quem pegar um mapa geológico vai verificar, examina do rio Itapemirim até o rio Macaé. Essa meia-lua formada por essas duas unidades de tabuleiros, essa planície aluvial e essas três restingas. Isso aí é bastante interessante, a meu ver, porque nessa costa toda, do rio Itapemirim até o rio Macaé, nós não vamos encontrar sequer uma formação pedregosa. Eu não vou usar rochosa, porque eu sei que para vocês rocha é tudo. Mas pedra vocês não encontram, a não ser aquelas que lançaram depois, né? Mas a natureza mesmo não lançou. Então, é uma costa muito baixa, é uma costa muito frágil, é uma costa muito nova, em vários aspectos. É uma costa complicada para fazer qualquer tipo de obra que seja mais pesada para essa área toda. Ainda mais levando-se em consideração que os tabuleiros que se estendem na costa do rio Itapemirim até o rio Guaxindiba. Daí para baixo nós temos uma restinga, depois uma faixa muito estreita de areia no litoral de Campos, que é o litoral da Praia de São Tomé, da Praia do Farol. Depois nós temos a outra restinga. Então, duas restingas ligadas por um cordão arenoso, estreito, alto, com uma granulação bem pesada, bem grande. Então, vocês estão vendo que são essas as características. Bom, de uma certa maneira, formada a região, formada a baixada, né, ou formada essa baixada com esses dois tabuleiros, a vegetação começou a colonizar essa área nova. A gente vai ver na planície aluvial, por exemplo, uma vegetação adaptada a ambiente fluvial. Na restinga, nas duas restingas e na de Paraíba do Sul, que é a que nós estamos abordando, uma vegetação típica de restinga. A gente, partindo da costa e indo para o interior, a gente nota que os ventos aqui são muito fortes. Então, eles não deixam a vegetação crescer muito junto ao mar. Mas, à medida que nós vamos entrando, nós vamos penetrando na restinga, essa vegetação vai ficando maior, até que, no fundo, nós encontramos plantas, árvores, com até 20, 25 metros. Ou melhor, a gente encontrava, porque hoje em dia, praticamente, que essa vegetação de restinga está desaparecendo. Outro tipo de vegetação que nós encontramos aqui são os manguezais, que se desenvolvem nos estuários. No Rio Paraíba, nós temos o maior manguezal da região, principalmente na margem esquerda, porque a margem direita foi ocupada por Atafona. Havia manguezal ali, mas esse processo de erosão está entupindo os manguezais. E eu acho que nós sabíamos que os manguezais respiram pelas raízes, né? Então, se as raízes são entupidas, as plantas morrem. Mas do lado de Gargaú, que é a margem esquerda, os manguezais são ainda pujantes, embora já bastante debilitados também, já bastante degradados. E nós temos também na Lagoa do Açu, que era um rio, um manguezal muito interessante, inclusive uma descoberta que eu acho que eu fiz, mas eu não tenho condição de confirmar, daí que eu precisava muito de um ecólogo, de um biólogo, que fosse até lá comigo, que são os campos salinos. Os campos salinos podem ocorrer junto aos manguezais, mas é preciso que alguém, de fato, me diga. Eu falo com várias pessoas, falo com os biólogos do NUPEM, em Macaé, né? Mas todo mundo está interessado, mas ninguém vem. Então, eu fico esperando esse tempo todo. Aí eu queria mostrar como é essa vegetação de restinga no próximo slide. Aqui. Aqui nós temos
a vegetação de restinga, começando do mar para o interior. Aí é que nós vemos dois rios que, na verdade, hoje em dia são rios alagoados, rios que se transformaram em lagoas porque perderam a capacidade de manter a sua barra permanentemente aberta. Então, quando elas enchem, e já numa delas, por exemplo, a de Gruçaí, que é a Lagoa de Gruçaí, existe já uma urbanização muito pesada na barra, então o esgoto se acumula ali, e aí então os moradores pedem à prefeitura de São João da Barra para abrir a barra da lagoa a fim de escoar essa água toda com esgoto. E a outra é de Iquipari. Mas ao sul nós temos a do Açu, que não aparece aqui. Mas eu queria só mostrar essa vegetação que se desenvolve em área arenosa, limitada pelo sal e pelo vento, principalmente. E, mesmo assim, essa restinga tem sido desmatada porque fornece lenha, né? Forneceu lenha durante muito tempo para as usinas que agora acabaram. E já existe, nós temos 2 unidades de conservação protegendo a área de restinga. O próximo slide é sobre o manguezal da Foz do Rio Paraíba. Esse manguezal aqui na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, numa localidade, numa rede de canais que dão acesso a uma localidade chamada Gargaú, que fica na margem esquerda. E aí eu queria fazer algumas considerações a respeito da ocupação dessa restinga. Isso é algo que tem me chamado bastante atenção ultimamente, a ocupação, o povoamento da restinga de Paraíba do Sul, que é essa que vai da Lagoa do Açu até o rio Guaxindiba. É uma restinga muito grande. Consta que a Tafona tenha sido o núcleo europeu mais antigo com continuidade, né, da região. É claro, antes, no século XVI, houve 2 tentativas de colonização europeia mais ao norte, nos rios de Itabapuana e Itapemirim, mas que fracassaram. Então, houve a devolução oficial da capitania de São Tomé, e os sete nobres, 7 fidalgos, requereram terras nessa antiga capitania para criação de gado. Requereram sesmarias, quer dizer, terras, mas não tendo os detentores poder político. Os jesuítas também requereram, mas subrepticiamente, como quem não quer nada, dizem que pescadores provenientes de Cabo Frio encontraram essa localidade onde fica a Tafona atualmente, instalaram um acampamento ali e começaram a praticar a atividade pesqueira no delta do Rio Paraíba do Sul. Devia ser bastante rico na época, né? Mas aí um infortúnio aconteceu e fez com que esses pescadores se interiorizassem. A mulher do pescador que chegou lá primeiro, que foi o Lourenço do Espírito Santo, deveria ter saiu para nadar no rio, Paraíba, e foi arrastada para o mar e morreu. Então, é muito desgostoso, foi para o interior. É uma história romântica, é uma história interessante, só que nós não temos documentação suficiente para comprovar que os primeiros a chegarem e estabelecerem uma colonização permanente na região norte fluminense foram pescadores provenientes de Cabo Frio, que se instalaram em 1622. Eu acho essa história muito ilustrativa, porque o que vai acontecer mais adiante é um conflito surdo ou barulhento entre pescadores, pecuaristas e plantadores de cana. Então, os pescadores, na verdade, parece que representam assim, um ponto intermediário entre o índio, que habitou essa região, os goitacazes, e o colono agropecuarista.
Então, eles estão no meio termo, até porque o pescador deve ter se apropriado muito, deve ter aprendido muito com os índios as tecnologias de caça e de pesca, principalmente da pesca. É preciso lembrar também que o norte fluminense, a Baixada, formada pela planície aluvial e pela Restinga, era um verdadeiro Pantanal. Continha muitas lagoas e era muito mais apropriada para a atividade pesqueira do que para a atividade pecuária. Não é preciso drenar uma lagoa para criar peixe, para ter peixe, mas é preciso drenar a lagoa para ter pasto. Então, na verdade, foi o que começou a acontecer. Essa Restinga tem esse ponto, considerado assim o mais antigo, que é a Tafona, não tinha esse nome, não sabíamos que nome tinha, e depois nós temos algo concreto, que é mais interior, mas ainda sobre a Restinga, a vila de São João da Barra, que foi elevada a essa condição de vila em 1677, no ano em que Campos também foi elevada a essa condição de vila. Então, são duas vilas dentro de uma área muito grande que vai se chamar, no século XVIII, Distrito dos Campos Goytacazes. E a Restinga vai ser povoada na margem direita por Atafona, aos poucos, né? A Tafona estaria no lugar desse primeiro povoado, que não foi adiante, e na margem esquerda, Gargaú, que é alguma coisa que data. Gargaú é uma vila que deve datar do final do século XIX. E, aos poucos, isso é um mistério grande, é todo um campo de pesquisa aberto, nós vamos ver que localidades vão se instalando, vão se criando, e nós não conhecemos a história delas. Não conhecemos. Conversando com um senhor já bastante idoso, que ainda está vivo, no Açu, ele fez uma casa de 3 andares, mas esqueceu a escada para o 3º andar. Então, ele teve que colocar uma escada de marinheiro por fora, e a gente tinha que passar do lado de fora da casa, subir aquela escada vertical para chegar no 3º andar. Então, lá do 3º andar, ele me disse: professor, quando eu vim da Lagoa Salgado. A Lagoa do Salgado tem uma lagoa bastante importante do ponto de vista geológico e paleontológico, e que é muito estudada internacionalmente. É uma das 3 lagoas do mundo em que há formação de estromatólitos recentes. Então, lá do alto, ele me disse: eu nasci na Lagoa do Salgado e me transferi aqui para o Açu. Mas, quando eu cheguei aqui, só tinha 13 casas, 5 de teia e 8 de paia. E aí, eu fui envelhecendo, as casas de paia foram desaparecendo e as casas de teia foram aumentando. E hoje eu não saí do lugar e uma cidade está me cercando. Porque, de fato, o Açu ganhou uma proporção bastante grande na ponta sul da Restinga de Paraíba do Sul. E, atualmente, com a instalação do grande porto do Açu, parece que ela tende a aumentar cada vez mais, em função da atração que o porto está exercendo sobre pessoas que vêm de fora, à procura de emprego. Assim como aconteceu com Macaé, com a instalação da Petrobras no final dos anos 70, da década de 70. E, então, a Restinga foi sendo povoada pouco a pouco, e nós temos esse campo aberto de pesquisas para conhecer a história. Nós já temos algumas contribuições a respeito do povoamento antigo da Restinga, mas eu calculo que ela não passe muito da segunda metade do século XIX. Daí para frente, as pessoas vão se instalando ali, vivendo principalmente da pesca e, mais recentemente, de uma agricultura para a produção de alimentos. E, mais recentemente ainda, a instalação do Porto do Açu. Então, é uma história bastante rica que merece ser examinada. Bom, daí para frente a gente vai
perceber cada vez mais que a foz do Paraíba do Sul, que é a Tafona, principalmente, estarão vinculados ao que vai se fazer no Rio Paraíba, na bacia do Rio Paraíba do Sul como um todo. As consequências vão se manifestar na foz do Paraíba. Então, eu queria mostrar como era o Paraíba antes e como é o Paraíba atualmente. O próximo slide começa a mostrar isso. No século XIX, nós temos aqui as famosas ilustrações dos viajantes europeus que andaram por aqui e que retrataram os ambientes, os ecossistemas brasileiros, porque eles ficaram impressionados, eles ficaram fascinados com tudo que eles viram. O português não tinha assim uma tradição de desenho, a não ser de mapa. Em cartografia eles eram muito bons, mas em desenhos de natureza não eram assim não tinham tanto interesse. É como aquela história, né? A gente, quando está muito acostumado com o ambiente, acha que ele não significa nada, nem percebe. Mas um estrangeiro que chega, assim, olha e vê quanta beleza que vocês não estão enxergando. Então, foi a partir da abertura dos portos, em 1808, que os viajantes europeus começaram a entrar no Brasil. Aqui nós temos um desenho de Rugendas, 1818, retratando uma parte do Rio Paraíba. Eu acho que daria um doce para quem encontrasse no Rio Paraíba, na bacia do Paraíba, algum lugar com essa fisionomia natural. Eu acho que um doce é pouco, acho que merece uma coisa mais, merece um presente mais substancioso do que um doce. Um outro que andou por aqui também foi um príncipe alemão que, sabendo que não ia ser herdeiro do trono, pegou o dinheiro dele e fez o melhor que ele podia fazer. Veio ao Brasil, ele já era um naturalista, já tinha estudado bastante, com mestres da época dele na Europa, e se especializou em aves, algo que os naturalistas não costumavam fazer. Mas o Maximiliano de Wied-Neuwied, que é esse naturalista, vai mostrar, de fato, que ele gostava de aves, mas ele, na verdade, entendia de muitos outros assuntos. E o diário dele é maravilhoso. Ele era um desenhista muito interessante, porque ele não é um desenhista assim aprimorado, é um desenhista primitivo. Então, esses desenhos dele são muito coloridos, né? E o próximo desenho mostra como era o Rio Paraíba na altura de São Fidélis, que é perto de Campos, que é perto da Foz. Se a gente pudesse passar. Aqui nós vemos São Fidélis. São Fidélis já está na zona serrana. Logo a seguir, nós entramos na planície aluvial e logo a seguir nós entramos na Restinga. Esse desenho dele não é, ele foi colorizado, né? Ele foi redesenhado pela irmã do príncipe para ficar mais aprimorado. O Maximiano ficou assim encantado quando chegou em São Fidélis para visitar os índios coroados e puris e viu essa paisagem magnífica, essa paisagem toda florestada, os morros todos cobertos de floresta. Já a catedral, a matriz, já estava construída, que é de 1799, final do século XVIII. Aqui uma canoa mostrando o rio, atravessando o Rio Paraíba. Então, ele chamou essas florestas de românticas florestas. Ele já era um romântico do movimento do romantismo, né? Então, essas florestas foram assim uma revelação para ele. Assim como a viagem que ele fez ao Brasil foi fantástica. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi até Salvador durante 2 anos. Foi preso em Salvador, acabou comprando um índio no Brasil, um escravo também, e levou os dois para a Europa para viver no palácio dele. E ele, nesses 2 anos, ele percorreu do Rio de Janeiro a Salvador pela costa, né, fazendo algumas entradas para o interior para poder conhecer melhor o ambiente. E nos deixou uma obra fantástica. Aliás, várias obras além do diário de viagem dele. Aí a gente avança
quase que 50 anos, pouco menos, que a viagem dele foi em 1815. A gente avança quase que 50 anos, vamos botar 40 anos seguintes, e nós temos um outro viajante que, na verdade, não era naturalista, e era um político, era um indivíduo que fugiu da Revolução Francesa de 1848, da Segunda Revolução Francesa, fugiu para o Brasil, veio, trouxe com ele um desenhista chamado Victor Fron, e que ia ilustrando o que ele ia escrevendo, porque ele era jornalista. Então, já mostra São Fidélis, nesses 40 anos depois, como está. Próximo slide, como a gente vai poder ver. São Fidélis já não é mais aquelas famosas, aquelas românticas florestas que revestiam os morros, as montanhas, estão praticamente já removidas. Então, isso tudo significa o quê? Significa erosão, significa assoreamento, significa mudança do regime climático, do regime fluvial, hídrico do rio, na medida em que as florestas desempenham um papel muito importante na retenção e na distribuição de água. Então, isso tudo vai afetando o rio nesse trecho mais baixo dele. E essa erosão, esse assoreamento vai sendo transportado, vai ocorrendo ao longo da calha do Rio Paraíba e dos seus afluentes também, porque todos eles eram cobertos por florestas muito pujantes. A gente vê mais para baixo, já na planície aluvial, no próximo slide, o que Victor Fron retratou de Campos. Aqui está o que ele mostra, né? Quer dizer, o Rio Paraíba do Sul era navegável por vapores de médio calado, que navegavam da Foz praticamente é São João da Barra, que é o único município da região que fica inteiramente sobre a Restinga. A capital, a sede do município é a cidade de São João da Barra, que é uma das vilas mais antigas da região. Então, esses vapores recebiam produtos trazidos por navios maiores, não entravam no Rio Paraíba, eles iam lá, recolhiam esses produtos, traziam até Campos para vender. E não era apenas isso. Em Gargaú, que eu já mencionei, que é um povoado, agora é uma vila, na margem esquerda do Rio Paraíba, junto à Foz, tinha um mercado dominical que recolhia mercadorias de todos os lugares da planície, da Restinga e da planície aluvial. E então esses produtos eram vendidos localmente a varejo ou atacado e transportados para Campos. Mas esses vapores iam até São Fidélis, onde existe a primeira queda d'água, que é muito pequena, que eles chamam de salto. Então, até ali eles iam, dali para frente eles não passavam. Eles também subiam o Rio Muriaé até a última cachoeira do Rio Muriaé, ao lado da qual hoje fica a cidade de Cardoso Moreira. Então, esses rios eram perfeitamente navegáveis. Hoje em dia, nós não podemos imaginar, principalmente numa estiagem, que um vapor de médio calado como esse conseguisse chegar até Campos, a navegar de Campos a Foz e vice-versa. Principalmente chegar até São Fidélis e, mais ainda, subir o Rio Muriaé, que é o último afluente, até chegar a Cardoso Moreira. E aí a questão da erosão na Foz, a questão da dificuldade, a gente pode ver no próximo slide, a questão da dificuldade da Foz não é recente. Aliás, é até interessante isso. Nós temos um relatório de um cartógrafo, um militar cartógrafo, que deixou também um relatório, um mapa maravilhoso, mostrando já nesse relatório, escrevendo que entrar e sair pela Foz do Paraíba era uma operação meio complicada. Eles precisam esperar maré, eles precisam esperar vento. Ele está escrevendo em 1785. Quer dizer, num período que ainda havia florestas, num período que as intervenções na bacia não tinham sido feitas. Então, era de esperar que
a entrada e saída estivessem franqueadas. Mas não era bem assim, não. Havia dificuldade. Agora, se a gente pode agravar um pouquinho mais, a gente agrava, né? Na verdade, foi isso que nós fizemos. Quando eu falo isso que nós fizemos, foi a nossa civilização que fez. Quer dizer, foi a nossa visão ocidental de mundo que achou que um rio tem que servir ao ser humano, extrair dele o máximo possível. Então, aqui nós temos um projeto do final do século XIX, de um inglês, que é o John Hawkshaw, em 1875, que projetou a fixação da entrada e da saída do Rio Paraíba, com guias correntes. Bom, eu já conversei com o professor Eduardo Bulhões sobre isso, e ele disse que hoje isso aí estaria entupido como está a Barra do Furado, propriamente, que fizeram também lá 2 guias correntes para prolongar o canal da Flecha, mar adentro. O que aconteceu é que a areia se acumulou no lado direito e o mar começou a erodir a praia do lado esquerdo, do lado de Campos. Aqui, provavelmente, como a deposição maior se dá na margem esquerda, essa fixação da coisa aqui já estaria entupida. Não saiu por falta de dinheiro. E ficou por isso mesmo. E aí a gente pode examinar melhor a questão de Atafona, de São João da Barra, como eram, né? No próximo slide a gente já pode ver isso. Olha, aqui nós temos uma foto antiga da Ilha da Convivência. E na Foz do Paraíba havia várias ilhas, sendo a principal delas a Ilha da Convivência, onde havia uma comunidade que não está mais lá, porque a erosão não permite, tornou-se uma área de risco. Então, a prefeitura proíbe que qualquer pessoa se instale lá. Mas essa ilha tem uma história curiosa. Primeiro, nós não sabíamos quando ela começou a ser povoada. Segundo, nós não sabemos direito quem começou a povoar essa ilha. Mas nós sabíamos de traços culturais muito interessantes nessa ilha. Por exemplo, casamento por sequestro. Como é que isso se dava? O noivo, que na verdade não era noivo, sequestrava a noiva, que na verdade não era noiva. Era uma combinação secreta entre os dois. E aí, então, ele sequestrava a moça e os dois ficavam, né? Não tinha casamento propriamente. Então, o pai, principalmente, ficava muito irritado, muito zangado e queria matar o rapaz. Mas, com o tempo, esse hábito continuou e o pai já entrou na combinação também. Então, o pai fingia que não sabia, que a filha ia ser sequestrada, e quando era sequestrada, ele fingia que ele estava zangado, e depois havia assim, um entendimento, e todos ficavam juntos e ficava tudo em paz. Eu, há pouco tempo, encontrei um casal já, uma certa idade, perguntando se era verdade. Ele disse, mas é verdade sim, porque aconteceu isso conosco. Só que depois, a observação, depois a gente se casou na igreja. Mas, então, essa Ilha da Convivência foi tombada pelo governo do Estado, só que ela não existe mais, nem como ilha. Quer dizer, o que se tombou aqui foi a comunidade, mas não existe mais a comunidade na ilha, nem sequer existe a ilha. A ilha se juntou a outra ilha, que é a Ilha do Peçanha, onde também se desenvolveu um romance muito interessante, serviu de palco, um romance de um contista chamado Osório Peixoto, escreveu um livro chamado Mangue, esse romance, né? Mas essas ilhas estão ligadas agora. E, portanto, deixaram essa condição de ilha. E o povoado também. Agora, a gente vê como era São João da Barra, em 1941, por uma fotografia de um antropólogo chamado Luiz de Castro Faria, do Museu Nacional, que foi um antropólogo bastante conceituado e é respeitado até hoje. Podemos ver o próximo slide. Aqui São João da Barra. Quem visitar a cidade
Quer dizer, quem conhece São João da Barra, talvez não reconheça muito bem a cidade nessa foto aqui. Quem não conhece, né, não vai ver mais esse aspecto, porque São João da Barra mudou bastante, está se tornando uma cidade moderna. Eu mesmo um dia me perdi em São João da Barra, coisa que é inadmissível. É como uma pessoa que vive desde 1970 nessa região, percorrendo isso tudo, acaba se perdendo em São João da Barra. Mas foi o que aconteceu. Então, o Luiz de Castro Faria registrou a cidade em 1941, assim como registrou a Lagoa Feia, como registrou a Ilha da Convivência, como registrou esses locais todos. E o que chama muita atenção, voltando aqui à alusão a seu Amaro Bal, lá do Açu, as casas na praia eram cobertas todas elas de palha. As paredes eram de barro. Então, isso parecia que era uma coisa assim, muito diferente, né, uma coisa muito específica, digamos, da Ilha da Convivência. A gente vai encontrar em Atafona, antes da modernização dela, a gente vai encontrar em Gruçaí, vai encontrar no Açu, vai encontrar em Barra do Furado, Ponta Grossa dos Fidalgos, e em todas as localidades que se instalaram progressivamente na Restinga. Então, esse quadro antigo de São João da Barra, né, desapareceu praticamente. Sobraram umas casas lá. Eu diria até que quando uma cidade não está na beira de uma estrada muito movimentada, é mais fácil conservar o patrimônio cultural. Por outro lado, o que vai acontecer no manguezal de Gargaú? A gente pode ver no próximo slide. Olha, o Rio Paraíba traz uma carga de sedimentos argilosos muito grande. Então, esses sedimentos são depositados nas margens. Na Restinga também, nas margens do Rio Paraíba, na Restinga, a gente vai ver terras assim amareladas e até a areia no fundo. Então, essa deposição de sedimentos argilosos acaba criando um solo firme que permite que boi e pastagens sejam instaladas dentro do manguezal, que se faça um desmatamento do manguezal para se colocar boi para pastar. Então, a gente vai ver isso na margem esquerda do Rio Paraíba, em vários lugares, aliás. A gente vai ver, por exemplo, a vila de Gargaú crescendo sobre o manguezal, né, porque encontra condições para que isso aconteça. E por mais que o manguezal seja tombado também, que é uma figura que inocua, uma figura que não protege nada, Gargaú está crescendo progressivamente sobre os manguezais também. E vamos ver a grande mudança que se operou no Rio, no Vale do Paraíba e na Bacia, do modo geral. Eu queria comentar sobre isso, que eu acho que é interessante. No próximo slide. Olha, aqui todos diriam, nós temos aqui um mapa da bacia, do Vale do Paraíba, ou da Bacia do Paraíba. Nascente, depois a grande curva que ele faz, em direção ao norte, e depois ele segue para leste ou nordeste, até desembocar em Atafona. Desembocar no Oceano Atlântico, tendo Atafona de um lado, Gargaú do outro. Isso aí, originalmente era isso, né? E com os diversos afluentes que o rio tinha, com a bacia toda. Mas acontece que nós que eu digo eles, né? Porque eu não participei disso, nem participaria. Em função do crescimento da cidade do Rio de Janeiro e da escassez de água para abastecimento público, na década de 50, estabilizou-se uma transposição que parece bastante significativa, bastante danosa para o Paraíba, abaixo dela. Foi feita uma barragem aqui, barragem de Santa Cecília, e 2/3 do Rio Paraíba foram transpostos para o pequenino Rio Guandu,
onde é feita a captação de água pela grande estação do Guandu, que é a maior do mundo, segundo dizem, para atender a 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Isso é correto? Olha, eu não teria outra solução política, pública, para atender a cidade do Rio de Janeiro, com esse crescimento todo. Os pequenos rios que descem do Morro da Serra, do Morro da Tijuca, não teriam condição para isso. Então era necessário um grande rio. Houve até um escritor famoso, Lima Barreto, que propôs que o Rio Paraíba fosse desviado para a Baía de Guanabara, porque, segundo ele, nenhuma grande cidade fica longe de um rio. O Rio de Janeiro não tem grande rio, né? Tem uns rios pequenos que desembocam na Bahia, mas um grande rio não. Então, foram desviados 2/3 do Rio Paraíba do Sul para o pequenino Rio Guandu, que é muito poluído, que é uma área muito industrializada e que que o tratamento de água para abastecimento público se torna muito caro e muito difícil. A gente viu no início desse ano problemas afetando a água do Rio Guandu para tratamento. Até se pensou em fazer uma transposição da transposição. Eu perguntei para onde? Para baixo do tapete? Para onde vai ser isso? Então, de fato, essa mudança parece que afetou bastante o Rio Paraíba daí por diante. E ela, na verdade, criou 2 rios Paraíba. O primeiro vem da nascente até a Baía de Sepetiba, através do Guandu. O segundo começa no Paraibuna de Minas, entra no Paraíba 2 e desemboca no Oceano Atlântico, ao lado de Atafona. Então, alguns estudos têm mostrado que o avanço da erosão, a severidade da erosão em Atafona, decorre, em grande medida, da perda de vazão do Rio Paraíba, esse trecho que vem do Paraibuna de Minas até o Oceano Atlântico. Enfim, o que a engenharia hidráulica criou foi um sistema hídrico de torneiras e de canos, registros, que vocês podem ver aqui embaixo como é que funciona tudo isso, mostrado de forma esquemática, né? É como se a gente estivesse vendo assim a parte hídrica de uma construção. E aí, bom, chegando ao final, o que foi que aconteceu que eu vi que todo mundo ficou estarrecido no ano passado, né? A primeira vez que aconteceu um fenômeno que ninguém acreditava que fosse acontecer totalmente, embora alguns já previssem, que a gente pode ver no próximo slide. Olha, o Rio Paraíba, no ponto que ficou. Aqui, Ilha da Convivência. Deixou de ser ilha porque se ligou a outra. Aqui, a saída principal, o braço principal do Rio Paraíba, que é o braço de Atafona. Aqui, Atafona, que hoje é assim, mais densamente, é uma área urbana mais densa, né, do que a própria sede do município, que é São João da Barra. Atafona está se conurbando com outra praia, que é a Praia de Gruçaí, formando quase que uma cidade. Ao mesmo tempo, está sofrendo problemas com erosão e com avanço, formação de dunas. E aí nós temos uma discussão muito grande a respeito, né? Quem reclama das dunas e da erosão, quem reclama do fechamento do Rio Paraíba. Aqui a gente ainda estava, bom, não vai passar disso aí, não vai fechar porque é impossível. Aí a gente vê aqui no próximo slide o que foi que aconteceu. Praticamente que o braço principal do Paraíba, em Atafona, foi fechado. Porque esse filete aqui aberto, e que de fato não permite a saída nem a entrada de barcos pesqueiros. E a gente sabe que Atafona é um local de embarque e desembarque de barcos que vão fazer pesca em água salgada, em alto mar. Então, isso ficou impossibilitado. Existe um outro braço, que é o braço de Gargaú, mas que não dá passagem para barcos maiores. Então, a grita dos pescadores. Eu estive lá no dia em que a enchente desse ano
rompeu, eu estava por acaso, eu estava lá, rompeu essa língua de areia aqui, rompeu e abriu a barra novamente. E aí, eu conversando com os pescadores, um disse, não, agora não fecha mais. Aí outro disse, eu acho que fecha. Aí um terceiro disse, não, mas é até bom que feche porque a pesca melhora. Quer dizer, pescador é pescador, deixa para lá. Não entendo qual é a posição deles, deixei eles brigarem e discutirem entre eles. Então, na verdade, esse é o último slide que eu estou vendo aqui, né? Aqui do lado, e que retrata a realidade atual do Rio Paraíba, as discussões todas que são travadas em Atafona, principalmente sobre as soluções que poderiam ser aplicadas aqui para uma fixação da barra, permitir a entrada e saída de navios e aumentar a praia também. Isso é interessante. Eu encontrei um livro de um advogado que foi tão bem sucedido na década de 30, junto à população de Atafona, que ele resolveu transformar o processo dele, a ação que ele moveu contra a União, em livro. E o que aconteceu? Se hoje o mar está avançando, se as casas estão sendo destruídas pelo mar, se as casas estão sendo invadidas pela areia das dunas, na década de 30 o mar apresentou um recuo muito grande. Então a gente sabe que existe aquilo que a gente chama de área de marinha, que não é da marinha necessariamente, mas aquela faixa de 33 metros, contando da pré-mar máxima, né, para dentro. Então aquilo não é de ninguém, aquilo é servidão pública. Então, como o mar recuou, essa faixa recuou também. E aí os proprietários da época constituíram um advogado para requerer terras que antes estavam embaixo d'água. E conseguiram. Isso foi transformado no livrinho, e que eu, infelizmente, perdi. E perdi por quê? Empréstimo. Essas coisas que acontecem. Agora o mar voltou. Então, existe toda uma discussão a respeito disso. A pessoa mais simples, o pescador, fala, não, o mar está pegando o que é dele. O mar tem direito, porque assim, é personalizar, é humanizar a natureza de uma forma que a gente não pode fazer. Né? O mar passa a ser uma entidade humana que perdeu terra, que está recuperando terra, que tem direito à propriedade privada, e quando o mar, na verdade, não está dando a mínima importância para ninguém. Não adianta reclamar do mar, não adianta reclamar do vírus que está nos assolando. Por exemplo, o vírus faz um trabalho perfeito, o trabalho dele. Ele não tem a mínima consciência de que existe, a mínima consciência de que está afetando o organismo das pessoas, a mínima consciência de que está matando pessoas, e quanto mais se bobeia com relação a ele, mais ele avança. O vírus é, de fato, a demonstração cabal de que existe uma globalização partindo do mundo ocidental. Eu acho que, com isso, eu não quero me alongar muito, eu dou por encerrada a minha parte, a minha exposição, aguardando que vocês se interessem. Bom, o que a gente tinha combinado antes, né, para quem chegou depois, é justamente a gente ter agora a oportunidade das pessoas fazerem perguntas. Nós temos 40 pessoas presentes, e aí eu vou pedir para que vocês se inscrevam no chat. Vou dar uma olhadinha aqui, né? O Leandro Garcia Pinho já tem pergunta. Aí a pessoa que estiver falando abre o microfone para conversar com Aristides. Então, o Leandro Garcia Pinto já pode abrir o microfone e conversar aí. Boa tarde, professores. Boa tarde, professor Sofiati, professor Leandro, da UEF, do CCH. Mais uma vez, uma ótima aula, maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Já está. Estou com os alunos também, na nossa pós-graduação em Políticas Sociais, estou ouvindo também. Professor, quando a gente vai em locais como, por exemplo, lá em Portugal, principalmente na região norte, ao sul também tem. Cidades como, por exemplo, Espinho, né? Já tiveram marcos enormemente invadidos lá, derrubaram a praça principal, a igreja, a antiga igreja. E hoje a gente vê, né, eu não sei o nome exato, né,
aqueles enormes decks lá em Portugal, fora no litoral, em vários trechos, aqueles decks de pedra altos, né? E com isso, logo após o feitio desses grandes decks, né, de pedra, que nós conseguimos até andar sobre eles, até carro, máquina, vai lá, foi imenso, né? E as cidades foram recompostas nesses lugares. Evitaram alguns trechos de erosão, né? E nós sabemos que Portugal é assolado, né, com muito vento, uma força do mar muito violenta. Isso seria uma solução, ou, eu não sei se eu estou me fazendo muito prolixo, ou, por exemplo, como lá no Açu, né, existe o braço, né, no deck do Porto, e tem se pensado que aquelas invasões do mar agora na comunidade devam ser fruto desse braço que se avança. Qual a relação? Daria para o senhor falar um pouquinho para a gente, se eu poderia, por gentileza? Muito obrigado, professor. Nada. Olha, Leandro, de antemão eu quero falar que eu não é minha especialidade saber como lidar com o mar. Eu estive em Portugal ano passado e, para desagrado de todos que me acompanhavam, minha mulher, meu primo, a mulher dele, eu dei uma atenção especial para os rios. Eu fui para o norte de Portugal, de Lisboa até a Galícia, examinando exatamente os rios. Eu fazia questão que parasse e mostrasse aquilo tudo. Então, de fato, eu vi vários rios com essa solução de pedras para deter erosão. Vi também alguma coisa parecida com o que acontece em Barra do Furado, de acumulação de areia de um lado e erosão do outro. Agora, eu acho que os processos erosivos lá são bem mais lentos, ou mais fracos do que os que acontecem aqui. Eu não sei se é porque nós estamos numa zona tropical, né, e que isso acontece com mais intensidade. Foi isso que eu notei, mas eu acho que a pessoa mais habilitada a dar essa resposta é o professor Gilberto e o professor Eduardo Bulhões. O Eduardo está presente. O Eduardo quer... Eu sei, eu vi o nome dele aí. Está aqui, ó. O Eduardo está aqui, não foge não, professor Eduardo. Estou aqui, vocês estão me escutando? Estão? Sim. Eu queria deixar para responder essa questão, né, no dia 5, onde eu vou dissertar sobre as propostas existentes, né, para a erosão, para a contenção dos impactos da erosão em Atafona. Então, queria postergar essa resposta. Eu, na verdade, abri o microfone aqui porque eu tenho uma pergunta aí para fazer, se é que eu tenho esse direito. Não, claro. Claro. De antemão, Eduardo, eu avanço aqui, adianto aqui, dizendo que a sua proposta, para mim, é a mais convincente, a mais adequada. Mas não vou dizer qual é também, não, porque senão tiro a surpresa dos que estão de bom te ouvir. Não, nada. Mas eu tenho uma outra questão, né? E aí eu quero saber uma coisa que eu nunca te perguntei. Não é pegadinha, não. É mais para saber um pouco de... enfim, com base na sua experiência, professor. Porque, para mim, é muito claro que em Atafona optou-se por uma estratégia, que é uma estratégia, sim, né, conhecida, que é a estratégia do fazer nada. Ou seja, eu finjo que estou interessado em resolver o problema, mas eu, de fato, não tomo uma decisão, porque tomar uma decisão me coloca numa posição mais vulnerável do que aquela posição de quem está buscando resolver, né? Ou seja, eu fico na posição, olha, estou buscando resolver, estou conversando, estou escutando especialistas, e parece que essa foi a decisão frente a uma decisão de efetivamente tomar alguma medida, né? Não sei se eu me faço entender, ou seja, às vezes a estratégia de eu prefiro não fazer nada, às vezes é uma estratégia adotada, mesmo que ela não seja uma estratégia traçada como clara, né, e difundida como clara para a comunidade, mas eu vou deixando a coisa acontecer na expectativa de que ou a erosão vai parar de um dia para a noite, né? A gente não tem muitas evidências que isso vão acontecer aí no curto e médio prazo, ou
ou é melhor para o meu eleitorado que eu mantenha essa expectativa, né, de que eu vou buscar uma solução, e aí os anos vão se passando, você vai se reelegendo. Eu não estou falando de nenhum prefeito ou governante específico, mas aí a minha pergunta, Sofiati, é justamente com base nisso, né? De acordo com a sua experiência, né, muitos anos já estudando essa região, pelo menos 40 anos, né, como você vê essa não decisão de se tomar uma medida mais eficiente, né, para conter o processo da erosão, como você vê isso ao longo do tempo, né? Se isso normalmente é uma prática comum, se realmente você acha que as pessoas não têm capacidade técnica para tomar uma decisão, ou se isso realmente é uma estratégia, mais ou menos por aí que eu queria ouvir seu comentário. Eu vou ampliar a sua percepção em relação a São João da Barra. Eu acho que isso acontece no Brasil todo. Eu acho que nós estamos diante de um problema, nós estamos diante de um problema, né? Então, o que a gente faz? A gente discute bastante, faz de conta que tem preocupação, ou talvez nem isso, mas eu não vou contar o governo federal atual, porque esse governo é atípico em relação aos outros governos. Então, o que acontece é que a gente se movimenta, faz muito barulho, vai para a imprensa, fala, assume compromissos, mas não vai muito longe, até porque há aquela questão, será que eu vou me reeleger? Será que eu não vou me reeleger? Será que vale a pena fazer algum investimento nessa área? Mas, pelo menos, eu deixo a impressão de que eu estou preocupado com a questão. Porque eu acho que a solução que você apresentou, que eu continuo sem dizer qual é, para não tirar a surpresa, é a mais factível, a mais barata, que o município pode fazer, o município pode, inclusive, conseguir recursos na região mesmo para levar essa solução adiante. E, na verdade, parece que tudo vai ficar nisso mesmo. Eu tenho observado muito isso durante todo o tempo que o BNDES trabalhou aqui, que era isso, quer dizer, acabam prevalecendo os interesses muito particulares, a ponto de uma empresa de engenharia que trabalhou para o órgão dizer, por favor, senhores proprietários, essa lagoa aqui não pode ser drenada. Nós que não nos importamos com lagoa nenhuma, mas essa aqui é importante, porque essa aqui é que mantém o equilíbrio entre a penetração da língua salina pelo lençol freático e a água doce. Não se falou nada. Então, aí o resultado foi a drenagem completa da lagoa em benefício dos proprietários rurais. E que solução foi tomada pelo poder público? Nenhuma para impedir que isso acontecesse. A gente fala, a gente se manifesta, eu sou contra, eu acho que não está correto, mas não se faz. O Aristides, tem um aspecto também, o Gilberto falando aqui, tem outro Eduardo que vai fazer pergunta aqui no chat e eu vou transmitir para o Aristides, mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente ter registrado que no período de 2003 até 2019, que eu tive trabalhando a Tafona, nos anos iniciais mais fortemente, porque eu estava próximo, são os depoimentos dos engenheiros em relação a essas medidas possíveis de contenção, até a visão modificada que houve ao longo do tempo do Paulo Rosman, da COP do Rio de Janeiro. Ele fez a carreira a partir de muita coisa de obras costeiras, a engenharia oceânica, né? E nos últimos anos, ele já estava meio simpatizante, por exemplo, de você não fazer nada de fato e investir no campo de dunas, com educação ambiental, com aproximação da prefeitura junto a estudar o fenômeno, já um pouco no campo de coexistência, ou seja, era meio uma saída que ele falava, já meio mudando a lógica de obras costeiras, no sentido de que toda obra, pelo menos é o que ele dizia na ocasião, toda obra que se pensava sobre a Tafona custava mais caro do que você investir em outras alternativas. Então, era mais nesse caminho que eu acompanhei um pouco essa evolução do conflito que a Tafona vive e viveu durante décadas em relação a iniciativas, né? E é muito fácil também a população local remeter à própria prefeitura essa questão das providências. Então,
essa lógica que acontece no mundo todo também, de obras costeiras na costa africana, Austrália, Estados Unidos. As áreas de mangue estão reduzidas a nível global também, a vegetação de mangue. Esse movimento que a gente observa associado a mudanças climáticas, que também se reflete em nós aqui. Essa visão de Atafona das escalas de análise, né? Sair um pouco da erosão efetiva ali da praia, da areia, dar uma olhada no regional, que é o que o Aristides traz aqui, não só do ponto de vista temporal, histórico, mas também entender a planície como um todo. Então, tudo o que a Atafona oferece de oportunidade de você ampliar conhecimento, estudar, e outra coisa que no Brasil é caro e que não é muito efetivamente os órgãos municipais não se dedicam, é o monitoramento do meio físico. Então, quando você não tem o regime de ondas sendo monitorado, quando você não tem clima de o vento, até que tem alguma coisa de modelos que trazem isso, mas existem pesquisadores no Brasil, um rapaz da Federal do Paraná, que eu tive numa banca dele de doutorado, onde ele ficou meio engessado porque ele queria fazer previsão para o futuro. Então, os modelos matemáticos, eles por si só não resolvem isso. Na verdade, o que precisam são dados históricos que remetem a uma possibilidade de ter essa linha de costa um pouco imaginada no futuro. Mas como a gente vive os fenômenos da natureza e também os fenômenos com intervenção humana são muito imprevisíveis, são muito assim dinâmicos e mudam em função de outros parâmetros que a gente nem conhece, aí torna um conjunto meio complexo para entender e, de alguma forma, determinar essa coisa da tomada de decisão fica difícil, mesmo munido de muita coisa de informação que hoje existe de séries históricas. Então, é nesse caminho um pouco que a gente tem que trazer um pouco uma reflexão sobre essa questão do que hoje se pode pensar em termos de manejo em Atafona para efeito desse fenômeno da erosão, e, ao mesmo tempo, todos nós entendemos, a partir do que se pensa em Atafona, do que se pesquisa, que há ainda muitos canais abertos ainda para se investigar, muita coisa ainda a se investigar, porque o campo interdisciplinar que a Atafona, de fato, provoca é extraordinário, né? Então, é mais ou menos um comentário que eu faço ao grupo, né? No sentido de tentar um pouco trazer a minha opinião a respeito dessa experiência. E a gente fala experiência, né, Aristides, mas é competência também ao longo dos anos de muita gente que se dedicou a Atafona, né? O Mauro Argento, da FRJ, foi um dos pioneiros. Ele, antes de aposentar, deixou o material dele todo comigo, slides, né? Material riquíssimo da história desse litoral. Eu estou com a Casaduna agora mais conectado com a Júlia Naidinho, o Fernando Roberto, nesse resgate, nessa iniciativa bacana da Casaduna de resgatar essa questão da memória, da história e da memória desse conjunto, desse recorte do litoral e de pessoas que já pensaram. As continuidades das pesquisas universitárias não são permanentes, são sempre temporais, muito curtas, né? Tem o FRJ, o UF, o ENF, tem esse conjunto de universidades que se dedicou, até as universidades particulares também de campus, né? Mas é isso, é mais um panorama rápido que eu estou dando. Assim, e eu queria que o Eduardo, na verdade, ele está identificado como Beatriz Anol, que ele está usando... Agora aparece aqui Eduardo Bulhões com a fotografia dele, eu acho que... Não, é porque tem um Eduardo aí que está identificado como uma filha dele no chat, que ele queria uma pergunta, mas ele queria ver se podia fazer pelo chat. Mas aí eu provoquei o Eduardo, mas o outro Eduardo, né, que é o pai do canal, para que ele escrevesse no chat, mas ele não trouxe a pergunta, né? E aí, na verdade, no chat aqui, eu estou meio acompanhando, né? Ah, sim, o Eduardo agora escreveu, né? O Eduardo, que é o pai da Beatriz, né? Ele está colocando assim, parabéns pela iniciativa, excelente exposição, como sempre, do professor Sofiati. Ele está pesquisando sobre as transformações nas técnicas e tecnologias de trabalho, né, dos pescadores artesanais de Gargaú. Ele está fazendo, parece, um doutorado na UENF, é o que eu entendi, me pareceu, e busco também associar essas transformações às ocorridas nos espaços naturais. Gostaria, então, de buscar referências para compreender essas transformações ambientais e ecológicas mais recentes na região. Então, o Eduardo, que é esse rapaz aí, que está identificado pela filhinha dele, ele acompanha
certeza vai entrar em contato com Aristides, eu não sei se a Aristides já conhece esse rapaz, né? E tem a Bruna Ribeiro na sequência, eu acho que a Bruna pode abrir o microfone e conversar aqui, Bruna, por favor, a Bruna Ribeiro pode abrir o microfone e conversar com a gente. Oi, boa tarde. Eu já conversei com o Sofiati, já sou pesquisadora da UF, meu trabalho foi sobre o canal Campos Macaé. E durante a minha pesquisa, na realidade, eu estudo as obras, né, de contenção do rio. O canal foi mais uma, não de contenção, mas de assoreamento dessas lagoas, né, que o rio fazia parte desse complexo hídrico do rio na região de Campos. E como vocês estão conversando sobre política, o que eu queria perguntar é, durante toda a minha pesquisa do século XIX, essas questões que é levantadas de contenção do rio, do assoreamento do rio, tudo isso já acontece já há muito tempo, né? Já achei documentos, relatórios provinciais falando sobre isso. E uma grande questão sempre foi muito relatado todos esses problemas, desde o século XIX, todos esses problemas do assoreamento do rio, e todas as vezes não achei assim propostas durante o século XIX de mudanças. Eu gostaria de saber se o Sofiati conhece alguma dessas propostas, já teve algum documento de proposta. Por exemplo, eu achei um documento que fala sobre o assoreamento do rio em 1840 e pouco. Achei sobre a questão da muralha, construir uma muralha, por causa da questão das enchentes em Campos, mas eu nunca vi nenhuma proposta, além dessa que você citou, da Foz, que essa eu tive acesso, se teve mais alguma proposta de melhoramento dessa situação. Olha, vamos ver, de melhoramento em que sentido, né? Se é melhoramento no sentido de melhorar a navegabilidade ou se no sentido de conter enchente, eu acho que a medida assim mais clara tomada, que foi assim mais visível, foi a construção de diques. Mas os diques não eram regulares. Os diques não se conectavam muito bem. Então, no princípio do século XIX, um dique muito grande foi construído desde a Zona Serrana, do final da Zona Serrana, da Zona Serrana até perto de Campos, um dique de pedra, que até hoje é usado, foi incorporado pelo BNOS. Outros diques não funcionaram muito bem. Então, a questão dos diques, o dique era feito para contenção de enchente, né, de transbordamento. O assoreamento ainda não é tão notado no século XIX, como é notado hoje, né? Porque o regime do rio é muito irregular. Quer dizer, a diferença entre as enchentes, como a gente teve esse ano, que arrebentou o dique, que abriu a barra do Rio Paraíba de novo, né? E o nível do rio agora está muito baixo. Então, essa diferença entre o máximo e o mínimo é muito grande. E a gente não tem muitos relatos sobre isso. Os relatos maiores que eu tenho são sobre a dificuldade de entrar e sair no Rio Paraíba do Sul, tanto no final do século XVIII quanto no princípio do século XX, XIX, isso já acontece. Os canais, por sua vez, os 4 canais que foram abertos aqui, 3 na margem esquerda e 1 na margem direita, esses canais tinham por finalidade a navegação, não a drenagem, embora tivessem drenado também, né? Aí, por esses dias eu encontrei no Monitor Campista, um jornal que deixou de circular aqui já há algum tempo, um editorial elogiando um proprietário rural que estava arrecadando fundos para abrir um canal ligando o Rio Muriaé à Lagoa da Onça, a fim de produzir desmatamento. A Lagoa da Onça, porque as madeiras eram de excelente qualidade para exportação, tanto para Macaé, quanto para Salvador, quanto para o Rio de Janeiro. Então, estudos quanto a essa percepção de assoreamento no século XIX, a gente não tem. Estudos, quer dizer, registros, né, que eu diria, de enchente, de estiagem, a gente vai ver um ou outro, porque não eram fenômenos assim muito acentuados, já que o rio tinha assim uma regulação bem forte exercida pelas florestas marginais, né? Então, não sei, você pretende avançar nessa pesquisa? Sim,
algumas coisas, eu achei muita coisa, por exemplo, sobre as enchentes e sobre a questão do monitor campista, né? Sobre as reclamações das enchentes. Sobre o assoreamento do rio, eu achei na Biblioteca Nacional como se fosse um parecer, né, de alguém que foi na região e notou essa questão dos assoreamentos. Ele vai falando sobre as ilhas que vão se formando durante todo o rio. Isso. Ele vai falar sobre as ilhas de São Fidélis, ali em Cardoso, ele também cita essas ilhas que tem até plantas e por aí vai. E sobre essa questão da Foz, sobre essa questão da entrada e saída dos barcos, eu achei bastante coisa, né, porque já tem bastante estudo sobre esses casos. Recentes, né, ou antigos que você fala? Os estudos? Não, estudos recentes, usando fontes antigas. Sobre a questão da Foz, da erosão na Foz, são mais recentes. Depois que aconteceu a transposição, é que eles começaram a aparecer. E, inclusive, na década de 50, 2 engenheiros alertaram quanto aos riscos, isso eles publicaram, 2 opúsculos, quanto aos riscos que a transposição representava. Então, eles pleitearam pelo menos 200 metros cúbicos por segundo no Rio Paraíba, depois da transposição. Se devia manter isso. Hoje, mas isso não aconteceu. Caiu muito mais do que isso o nível, né? Então, eu acho que o estudo que está fazendo é muito interessante, porque você tem que ir para jornais mesmo, pegar o dia a dia, jornal por jornal, porque estudo mais consistente a gente não encontra, né? Que eu saiba, né? Que eu saiba. Inclusive, eu vou comentar uma coisa, na pesquisa que eu fiz em Etafone, eu fui ao Palácio da Cultura de Campos, atrás de matérias jornalísticas, para registro dos primeiros casas destruídas por conta da erosão, e foram, na verdade, na Ilha da Convivência. Eu não vou lembrar, foi na década de 50, e eu não vou lembrar exatamente qual era o jornal de Campos na região que noticiava isso. Inclusive, curiosamente, a dona Marilda, uma jornaleira de Atafona, ela me emprestou todas as matérias jornalísticas também recentes, aí sim, mais recentes, dos jornais locais sobre erosão. E ela era um personagem bem interessante na pesquisa, a gente teve acesso a esse material, é muito bacana. Então, material jornalístico ajuda a gente bastante. Tem uma moça do FRJ que fez a dissertação de mestrado, estou tentando lembrar o nome dela, que ela foi a primeira que eu conheço, mais recente, mas que teve um investimento na parte hidráulica da Foz do Iguaçu. E ali ela já denotava alguma coisa dessas obras soterradas que tem por ali. Então, eu não estou conseguindo lembrar o nome da moça, mas era o FRJ da Engenharia Civil. Mas bacana, bacana. A Bruna está satisfeita aí com a conversa com o próprio Aristides? Bom, é o máximo que eu posso falar agora, porque eu não tenho mais saúde nem idade para fazer pesquisa serial. Tá bom. Na sequência aqui, o Fernando Codesso tem uma pergunta, e depois temos a Luana Fernandes. Mas vamos ao Fernando agora. Fernando da Casa Duna. Por favor, Fernando. Ele está aqui? Está aí. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer, Sofiati, mais uma aula maravilhosa. E parabenizar o Gilberto por essa iniciativa. Eu tive com você, né, Sofiati, e conversamos bastante, e foi assim uma conversa realmente muito importante para mim na minha pesquisa. E eu venho pensando, assim, queria tocar num ponto que é mais ou menos onde você terminou a sua aula hoje, que é essa ideia, essa percepção no imaginário popular dessa imagem do mar como uma figura humana, né? E aí você, lá já naquela nossa conversa, já tinha feito essa divisão, e aqui você trouxe de novo, né, de que, por um lado, há uma parte das pessoas que veem o mar como uma espécie de vilão, que quer tomar as casas, né? E uma outra parte que compreende que o mar, na verdade, teria direito sobre esse território. Eu também havia conversado com você sobre uma questão, porque, claro, a minha área, para quem não me conhece, é do campo das artes, né? E a gente vem fazendo um trabalho aqui de pesquisa estética, e eu venho pensando de como que uma narrativa, né, por meio da estética,
poderia pensar esse fenômeno que está socioambiental, né, que está ocorrendo em Atafona. E nas minhas pesquisas, como eu sou um artista que vem de uma corrente antropofágica, de uma corrente que hoje vem recuperando a ideia de antropofagia lá antiga do Oswald, a partir de estudos antropológicos, vão pensar a questão do perspectivismo, né? Essa associação do mar como uma figura humana é uma coisa que está muito, quer dizer, está muito relatada em diferentes culturas pelo mundo inteiro. Quer dizer, não só o mar, quer dizer, existe essa ideia de que coisas podem ser pessoas, o mar, ou uma árvore, uma montanha. Isso é uma coisa muito, muito comum no imaginário de muitas culturas, principalmente as culturas que não se ocidentalizaram, né, e que têm uma outra relação com o ambiente, né? Por exemplo, hoje a gente tem materiais mais recentes e muito consistentes, como, por exemplo, o livro A Queda do Céu, do Davi Copenau, que é uma entrevista, uma longa entrevista, né? Feita com o antropólogo Bruce Albert, uma longa conversa, né, de muitos anos, e o Copenau é uma inspiração também para se pensar uma crítica ambiental hoje, e trazendo, então, perspectivas assim críticas para um imaginário de como mudar uma perspectiva de relação com o meio ambiente. Eu fiquei pensando sobre a sua observação, que eu acho muito precisa, mas eu fiquei pensando também se a questão não seria tanto pensar nesse discurso, principalmente que entende que o mar teria certo domínio sobre essa região, não tanto nessa imagem do mar como um proprietário, mas o mar como uma entidade que tem domínio, que tem uma força, um domínio que enfim, evidentemente, muito grande e que, de repente, embora a humanidade hoje tenha um poder muito, muito grande, esse poder, enfim, parece não ter nos trazido boas novas, né? Então, seria um pouco trazer o que você acha desse tipo de reflexão e o que você pensaria desse tipo de reflexão? Olha, eu acompanhei bem essa proposta do Eduardo Viveiros de Castro, do perspectivismo, e achei bastante interessante essa vertente com a qual ele trabalha, dessa visão que os povos nativos, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo, antes de serem ocidentalizados, antes da chegada do Ocidente, de terem assim uma noção de que a democracia é muito mais ampla do que aquilo que acontece só entre humanos. Quer dizer, a democracia a humanidade é algo muito mais dilatado, que inclui também os animais, inclui também as plantas, inclui as forças da natureza, que teriam alma. Eu acho que o pescador é aquele ator social que está entre o pensamento indígena e o pensamento europeu, né? Talvez eles guardam isso com mais força. Eu conheci pescadores assim notáveis, né, que tinham essa percepção de que a natureza de fato falava. Um deles me dizia: professor, eu não preciso de IBAMA, não preciso de ninguém que venha me dizer o que eu tenho que fazer com a pesca. Eu sei cada peixe, eu conheço cada peixe, eu sei o que ele pensa, eu sei quando ele desova, eu sei quando ele pode ser pescado, então não preciso de ninguém. Se vierem com esse negócio, eu ensino ainda. Eu conheci um outro, que eu até já comentei várias vezes, que morava no fundo da lagoa de Quipari, e que, sozinho, já bem idoso, né? E ele andando comigo pela lavoura dele, ele falou: professor, o senhor sabia que a natureza fala? Eu falei: não, mas Nosso Senhor Jesus Cristo, tirava o chapéu, sabe que eu sei que elas falam, porque elas falam comigo, ela fala comigo. Eu falei: e aí, que curioso, né? E ela fala o que com o senhor, seu Domingos? Olha, o que ela fala comigo não é o que ela vai falar com o senhor.
né? Porque o senhor é lá de faculdade, aquelas coisas assim, então o senhor já não sabe mais falar com a natureza, né? Então, eu acho que essa perspectiva é interessante. Eu só acho que os moradores de Atafona, não sei se estariam mais sensíveis a essa percepção de que o mar, na verdade, é uma entidade, né? Uma entidade que pode, não é vingativa propriamente, não é benigna, mas é uma entidade que tem um certo espírito e que tem um certo protagonismo na história humana. Aliás, nós temos feito isso, sabe, em história ambiental, nós temos colocado a natureza como agente, não mais como palco, né? Mas quando a gente coloca como agente, a gente não está dando essa voz à natureza assim como ela fosse. O que dizem os historiadores, meus colegas, me dizem, isso é bobagem, a história se dá entre seres humanos, você está tentando trazer para o nosso teatro outros seres que não são humanos, que não podem dialogar, sim, mas é claro que eu acho que a história ambiental está fazendo muito bem em trazer a natureza para, porque nós chegamos num limite em que a história não é mais só travada entre seres humanos, mas incorpora outras forças também. Eu acho isso interessante, mas eu não sei se as pessoas têm essa concepção. Eu acabei de ler um livro, o último livro do Jordano Latour, Bruno Latour, em que ele faz, assim, no final, umas 10 perguntas, querendo saber se as pessoas vão querer que a gente volte ao período pré-pandemia ou se quer mudar. Mas para quem que ele está perguntando isso? São umas 10 perguntas. Depende de quem vai responder. Depende. Há um filme chamado O Homem do Terno Branco, que inventou um processo de fabricação de tecido que não acabava nunca e não sujava. No final, os empresários ficaram contra ele era químico. Os operários ficaram contra ele e as lavadeiras ficaram contra ele também, porque não agradava a ninguém. Eles precisavam de produzir mais pano, lavar pano, e ele inventou alguma coisa que ele pensou que fosse trazer assim, um progresso para a humanidade, mas não. Então, eu acho essa pegada sua bastante interessante, com essa pegada da erosão também, a erosão do conhecimento. E eu vou comentar um pouquinho, Fernando e Aristides, o seguinte: o vento também ele pode ser personificado, porque, vejam só, o vento, ele ao mesmo tempo que ele amplifica o poder da onda para erodir, o vento também é o que permite as pessoas estarem em Atafona, porque você já imaginou aquele verão de Atafona sem o vento nordeste? É um inferno. Então, o próprio vento, ele é um agente, ele é quase uma pessoa nessa região. Não, e antes, se você me permite o aparte, antigamente os ventos eram mais percebidos pelas pessoas do que hoje. Quer dizer, quando ventava nordeste, tudo bem. Ventava sul e vem chuva. Então, o Thierry Martim Moreira, que é um memorialista famoso, né, que nasceu em Campos, escreveu O Menino do Palacete, e os Seres, ele tem um capítulo dedicado aos ventos, que é assim fantástico. E a gente não tem pesquisa sobre ventos na região ainda. Que eu conheça, ninguém se dispôs a estudar ventos, mas não o vento pelo vento. O que o vento pode causar, o que o vento indica, como as pessoas leem os ventos, né? A gente não tem isso. Até a amplitude térmica Atafona no verão é aquele calor durante o dia e a noite, por conta do vento também, você tem que ficar agasalhado. Eu queria comentar, posso, Gilberto, sobre o tema? Sim, Eduardo, vamos lá. Até para comentar aí que vocês estão conversando nesses últimos 2, 3 minutos, existe uma perspectiva da ecologia humana que trata da etnoclimatologia ou da etnometeorologia e da etnooceanografia. Essa linha de pesquisa, ela busca compreender, a partir da visão, né, e aí eu me refiro especificamente ali no Norte Fluminense, das comunidades tradicionais, digamos, a comunidade da pesca artesanal, como eles interpretam os sinais da natureza. Isso que o Sofiati falou, se o vento está assim, se o vento está de outro jeito, se tem uma nuvem assim, se a corrente vai de um lado para o outro. E esse é um tipo de conhecimento tradicional que ele, da mesma forma com que os pescadores têm as suas práticas da pesca,
eles também têm as suas práticas de leitura dos sinais da natureza, que são passadas de geração em geração. Então, hoje, todos os mais jovens, aí digo, representantes dessa comunidade, pescadores artesanais mais jovens, eles têm acesso à internet, eles têm um smartphone, eles conseguem ver, conseguem fazer uma leitura, né, de um GPS, né, eles conseguem saber, ter acesso a sistemas de previsão, mas ainda se utiliza esse conhecimento gerado sobre os sinais da natureza. Então, tem gente que pesquisa isso na UF, em outras universidades, mais um pouco que eles chamam de biologia da conservação, né, para justamente se conhecer, para se conservar esse tipo de conhecimento tradicional acerca especificamente dos sinais da natureza. A gente está perdendo isso. Eu já conheci pessoas que dominavam muito mais essa linguagem do que hoje em dia, né? Então, é interessante pesquisar, entrar por essa linha de pesquisa. Acho promissor. Inclusive, conversando com pescadores lá na Vila de Pescadores, a gente percebe nitidamente esse conhecimento oculto que é pouco conhecido, é pouco difundido e é pouco pesquisado, porque, de fato, aí a gente entra um pouco nas verdades, né? Aí existe a ciência, as verdades, a geografia ajuda muito também a entender um pouco parte disso, e isso aí é muito produtivo, né? Há ainda, como o Aristides colocou, muito a se pesquisar sobre isso, porque isso aí revela um pouco de traços que se perderam e que podem ser a qualquer momento resgatados, não para a compreensão de tudo, mas para coexistência, que eu acho que é isso que a gente hoje tem que entender, a coexistência com a erosão, a coexistência com essas mudanças assim, meio radicais da natureza, elas nos provocam reflexões. Então, é mais nesse caminho mesmo que a gente tem como ter avanços efetivos na convivência, né? Então, e entender as diferenças também, do ponto de vista humano, né? Das opções de interpretar o que a natureza nos dá de possibilidades. Mas é um pouco nesse campo aí. Não sei se eu estou alinhado muito com vocês, mas eu estou dando... Eu acho que sim. Porque ciência, o povo também faz ciência. Ciência é conhecimento, né? Existem formas de ciência distintas. Uhum. Mas Fernando ia falar alguma coisa, né, Fernando? Não, eu acho que é isso. A minha ideia era só provocar um pouco esse tema, que evidentemente é muito amplo, e eu também estou, quer dizer, buscando conhecer, não tenho grandes respostas. Acho que um pouco a provocação é um pouco também, Sofiati, né, não de ter uma resposta, né, ou de ter a esperança de que esse tipo de reflexão vai ter uma adesão popular, mas eu acho que a arte, né, a gente, pelo menos da minha parte, como artista, como pesquisador, eu acho que é um caminho interessante de produção de imaginário, para que esse conhecimento também não seja imaginado simplesmente como um conhecimento que está lá atrás, que já não serve mais, mas quer dizer, de um caminho que a gente possa repensar, né, criar pelo menos a ideia de repensar outros modelos que não sigam essa linha desenvolvimentista, que não tem dado em boas coisas, né? É verdade. A gente acha que o conhecimento o conhecimento ocidental transformador, e esse conhecimento transforma e faz muita coisa, estraga muita coisa, né? Eu tive um professor de filosofia no mestrado que dizia: quem imaginaria que um verme, um vil verme, um desprezível verme, tem ciência e sabe muito bem o que ele tem que fazer no intestino de um ser humano? Né? Isso aí é um conhecimento que a gente precisa reconhecer que é um conhecimento também. Porque os seres acabam desenvolvendo o seu conhecimento. Eu acho que o vírus que está nos atacando tem o seu conhecimento, que cientistas estão perplexos diante dele ainda, não sabem muito bem o que fazer. Então, se conhecimento, a gente reconhece conhecimento nesses seres tão significantes, como se diz, né? Por que não reconhecer conhecimento
em grupos sociais. Eu acho que os pescadores têm esse conhecimento. Olha, eu tive contato com um chamado Manuel Rocha, na Lagoa Feia, que ele me levou para atravessar a Lagoa Feia de um lado a outro. Num determinado momento, caiu um temporal que eu falei, o barco vai afundar. Aí ele falou, professor, não se preocupe, bota a lona no ombro e vai tirando a água. Essa chuva passa daqui a 20 minutos. Passou 20 minutos depois. Como é que ele conhecia aquilo? Ele andava na Lagoa Feia de noite, ele conhecia pelo fundo da lagoa, com a vara dele, ele sabia se era lama, se era cascalho. Então ele conhecia muito bem. Esse conhecimento não é qualquer um que vai ter. Não serve, isso não é um conhecimento que você possa apresentar em academia. Não é, mas ajuda. Ele vive com esse conhecimento. Se não tivesse isso, ele não poderia pescar. Esses pescadores desapareceram, infelizmente. E, infelizmente, as pessoas não se dão conta que o subjetivo ele tem uma importância grande no entendimento do mundo, né, e das pessoas, das relações e tudo mais. E as pessoas vão para a questão objetiva, achando que no objetivo você resolve tudo, que está todo mundo bem. E, na verdade, eu sou da engenharia, percorri uma trajetória grande na geografia, me transformei muito por dentro do ponto de vista das aulas que eu leciono, e, de alguma forma, a gente vê uma das coisas que o Fernando e a Júlia, na Casa Duna, falaram numa live recente, é afetar. Como que a erosão afeta as pessoas? Então, essa questão de como as pessoas se afetam com esse fenômeno e como elas, com base na história de vida de cada um, com base na perspectiva de cada um, que isso é grandioso. Eu acho isso bem interessante. E a expressão artística como forma de interpretar, não digo interpretar do ponto de vista da ciência, mas dos afetos, de como aquilo afeta o indivíduo, isso aí é um negócio fantástico, né? Por isso que eu pouco conheço arte, né? Pouco conheço essa questão da expressão artística, do ponto de vista de pesquisa, não tem leitura sobre isso, mas eu sinto que nesse caminho de arte e cultura, a gente tem um chão imenso de coisas ainda a se investigar, a se pesquisar, e a juventude, né? A garotada de ensino médio, a juventude, ela tem essa vontade grande de conhecer as coisas, até os nossos alunos aí de graduação, é nesse caminho que a gente tem trazido essas discussões para que os alunos entendam que a coisa é muito maior do que se pensa, né? É um pouco no campo da geografia, né? Você pensa a paisagem, não é só o que você vê, é o que está oculto também. Então, é um pouco nesse caminho que a gente está nessas palestras, trazendo pessoas que pensam, que refletem e que têm uma história bacana aí também de estudos, pessoas dedicadas a temáticas que conversam entre si e que sempre está trazendo novidade, né? A gente, por mais que já tenha uma estrada pensando a erosão, conhecendo um pouco a erosão, a gente tem sempre esses acréscimos a respeito das perspectivas de cada um e o que cada um pensa sobre o caso nosso aí da erosão em Etafona. Na sequência aqui tem elogios, né? A Luana Fernandes, ele faz elogios ao Aristides. Se puder perguntar por aqui, gostaria de saber ao Sofiati se ele considera que esse fenômeno em Etafona se deve mais a aspectos antrópicos presentes desde o povoamento da região, ou tem maior peso com questões mais atuais, como a construção de empreendimentos na costa? Isso é uma coisa... Eu acho que é uma conjunção dos dois. Tanto do aspecto do quadro natural, que foi agravado pela ação humana. Então, se eu encontro um relato no século XVIII, dizendo que já era complicado entrar e sair pela Foz do Paraíba, e hoje eu encontro esse mesmo fenômeno, quer dizer, quantos anos depois? 215, 235 anos depois, eu vejo que isso continua existindo, mas de uma forma mais grave ainda. Então, eu concluí que um fenômeno que já existia, mas que não era tão acentuado assim, hoje está muito acentuado, e eu acho que se o Couto Reis, se o Maximiliano de Wittnoy passassem por aqui novamente, eles diriam, não foi aqui que eu andei, não foi aqui que eu
passei 2 anos trabalhando e fazendo o levantamento dessa planta, que ele fez uma planta, o Couto Reis, né? Uma planta magnífica para a época. Ele foi a tudo que era canto. Em 2 anos ele subiu os rios, ele dizia, eu não posso passar daqui porque aqui não é possível, não tem passagem. Mas até onde foi possível ele ia. Então, eu acho que essas pessoas estranhariam muito o mundo de hoje. O Rio Paraíba era visto pelos viajantes assim como o Rio Reno, era o parâmetro que eles tinham, o Rio Reno na Europa. Mas eles diziam, o Paraíba é muito mais bonito que o Reno. Tem uma dimensão parecida com o Reno, sim, largura, talvez extensão, mas é muito mais bonito do que o Rio Reno. Eu estive no Rio Reno, agora, ano passado, com um primo meu, e aí eu fiquei, quer dizer, eu sei que o Rio Reno tem problemas, mas eu fiquei encantado com o cuidado que as pessoas, que a sociedade, que o poder público tem com o Rio Reno e com o Rio Meno, que é afluente dele, né? A medição de enchentes, de cheias, né? A mais antiga era do século XIII, eles têm lá registrado isso no muro. Né? Então, eu fiquei, de fato, encantado com isso. E parece que os europeus nos ensinaram a destruir, mas eles estão construindo agora. Foi o que eu li mais recentemente. Né? Eles abandonaram esse conhecimento que eles nos passaram. Temos aqui o Vitor Carvalho, o Eduardo também fazendo elogio aí a palestra e tudo. E de perguntas aqui diretas pelo chat, a gente não tem mais por enquanto. Está dando eco no meu áudio aí, né? Mas eu acho que o propósito a gente conseguiu, né, Aristide? É provocar um pouco a garotada e entender que é com estudo e pesquisa que a gente pode ter algum avanço no conhecimento do que, como hoje a gente está vivendo e o que tem aí de história em relação ao trato que tem sido dado aí à planície costeira e a erosão não, e a tafona em si, né? Mas eu acho que nós cumprimos bem, começamos na hora certa, em ponto, estamos acabando em ponto também. Também. Bom, o pessoal que ainda está presente, que são vários aí, tem muitos, são 33 pessoas, né, tirando eu e Aristides. Eu vou só dar um informe geral. A gente tem uma sequência de palestras que está no site do Observatório da Dinâmica Costeira. Eu coloquei no chat aí o endereço do site. Eu só peço paciência um pouco, porque essas coisas de informática têm sempre o imprevisível. Todos os sites da Unifesp foram atacados por hacker e estão tudo fora do ar hoje. Então, eles estão vendo certificação de todos os sites. Se vocês navegarem agora, vai dar problema de acesso, mas eu acredito que até amanhã, ou mais um tempo lá na frente, a gente tem isso voltando ao normal. Houve um ataque lá ao servidor da Unifesp, eu nem sei saber explicar exatamente. Mas correio eletrônico está tudo funcionando, deixei meu correio eletrônico aí do lado, eu vi que já tem gente aí querendo interagir com o próprio observatório. O observatório, a gente tem uma série de alunos aqui, bolsistas, que trabalham com frentes aqui em Santos e no litoral de São Paulo também, Bertioga e Guarujá, mas a tafona também é um dos tópicos que a gente tem no observatório se dedicado aí. Convidei esse pessoal todo aí que eu já conhecia e que tem contribuições bacanas. O Eduardo aí o Bulhões vai ser no dia 5 de agosto. Tem uma galera aí muito interessante nessas palestras que a gente programou pela Universidade Federal de São Paulo. Tá bom? O Vitor também agradece a mim, o Aristides, o Vitor Ferreira. E aí a gente pode, né? Eu não quero também alugar o Aristides por muito tempo. Tudo bem. Eu agradeço muito a oportunidade. Deu tudo certo, né, Aristides? Nessa parte tecnológica, nada aconteceu de extraordinário até agora. Felizmente. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. E a gente tem aí o próximo evento, vai ser... Deixa eu só olhar aqui rapidamente. Uma palestra de pouco tempo, falando do potencial do QGIS em tempos de crise planetária, né? Mas a tafona mesmo, a gente vai ter defesa civil no dia 29 de julho, que é a próxima palestra nossa. Convidamos aí o Felício Medeiros e o Wellington Barreto, da Defesa Civil de São João da Barra, para conversar conosco sobre a importância, né? O que se pensou, o que se pensa
em relação a ações da Defesa Civil em cenário de erosão em Atafona, tá bom? Obrigado a todos aí fiquem à vontade. E Aristides, mais uma vez agradeço a você. Tá tudo Eu certo. que agradeço. Obrigado. Está tudo sendo gravado, nosso observatório tem o hábito de colocar disponíveis essas palestras no nosso site. Eu só vou fazer uma edição do comecinho, porque eu gravei um pouquinho depois, mas era só uns informes que eu estava dando. Eu vou conversar com o Aristides aí, se ele autoriza, a gente vê essa questão. Claro. Eu mesmo ia perguntar a você está gravando? Se eu tivesse perguntado. Disponível, porque essa disponibilização pós-evento é importante, porque as pessoas que não puderam comparecer podem ter acesso. Vai ser tudo lá no observatório, no site que eu já divulguei para vocês, tá ok? Obrigado para todo mundo aí, pela presença. Boa tarde.